Graças e paz, povo de Deus, tudo bem? Dando continuidade então ao estudo de 2 Coríntios, nós estamos agora no capítulo 11. E o capítulo 11 vai falar a respeito de alguns líderes que se diziam cristãos, né? Alguns que se diziam apóstolos, e estavam ali entrando, né, no meio da igreja de Corinto e estavam levando o pessoal à perdição. Paulo vai chamar essas pessoas em uma outra versão, que não a ARA, mas na NVI, na NVT, de superapóstolos. Paulo, durante todas as suas cartas, né, tanto a primeira quanto a segunda, que ele envia a Corinto, fica claro que Paulo está repreendendo o orgulho, a soberba, o sentimento de superioridade que havia naquele povo. No entanto, nesse capítulo específico, ele está falando a respeito desse orgulho que havia nesses supostos líderes cristãos. Né? Ele começa ali, quisera eu, no versículo 1, quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura, suportai-me, pois, né? Paulo, ele pede a compreensão dos coríntios quanto à sua insensatez, pois no decorrer desse capítulo ele vai falar dos seus atos, dos seus feitos, aquilo que ele havia feito por Cristo, aquilo que ele havia realizado pelo Evangelho, pelo povo de Deus, né? E é algo que o apóstolo ele repudiou no capítulo anterior, né? No capítulo anterior, no capítulo 10, no versículo 12 e 18, ele diz que esse contar essa vantagem, esse se gloriar é uma insensatez. Essa comparação que eles faziam era uma insensatez, era uma loucura. Então eu acredito que, de uma forma irônica, Paulo, ao escrever essa igreja de Corinto, né? Ele diz isso, olha, então eu espero que vocês me suportem, né? Porque quando a gente continuar lendo esse capítulo, nós vamos perceber que lá na frente, ali no versículo 4, no versículo 19, eles toleravam essas pessoas insensatas que ficavam se vangloriando, contando vantagem, se achando, com esse ar de soberba, de superioridade. Então ele fala, vocês toleraram essas pessoas, então suporte-me também, né? Porque eu vou começar a falar aqui também. E é isso que diz o versículo 1, né? O versículo 2, você vai perceber que havia um cuidado. O cuidado de Paulo com a igreja de Corinto vinha do próprio Deus. Eu separei 4 pontos nesse versículo, né? O cuidado de Paulo vindo do próprio Deus, o zelo que Paulo tinha vinha do próprio Deus com aquela igreja. Cristo é retratado como noivo e a igreja como noiva, né? Então, em várias passagens bíblicas, nós vamos perceber isso, que a noiva de Cristo é a igreja, e Cristo é o noivo, e a noiva é a igreja. E aqui, mais uma vez, retrata, né? Visto que você tem preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Virgem pura, né? Sem mácula do pecado. E aqui, eu acredito que seja algo assim mais relacionado às doutrinas, né? A doutrina dos falsos mestres, sem mácula, sem essa doutrina dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, né? É o que se trata esse capítulo. Então, talvez esse sem mácula esteja se referindo a essas doutrinas anticristãs, né? Ou doutrinas contrárias às doutrinas do cristianismo. E ele diz assim, a um só esposo. Aqui você percebe a clareza de Paulo a respeito do monoteísmo. Um só esposo, é um só Cristo, é um só Senhor, é um só Deus, né? E isso você vai perceber que há um problema a respeito disso no versículo 4 também. Versículo 3 é uma comparação com Eva e a serpente. E essa comparação do versículo 3 é uma introdução para o versículo 4, né? O versículo 4... ele vai dizer assim, ó, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, né? Ele está dizendo assim, Paulo está dizendo assim, ó, pessoal, vem aqui e fala de um Cristo que não é o verdadeiro, fala de um outro Cristo, vocês aceitam. Vêm e pregam doutrinas falsas, falam de um espírito que vocês não conhecem. Vocês aceitam tudo isso de bom grado, vocês não questionam nada disso, né? E aqui está uma indignação de Paulo, né? A falta de posicionamento da igreja. Aceitavam evangelhos contrários de Cristo, né? Sem pestanejar. O que conflita, então, com o versículo 3, né? A um só esposo. Se você está aceitando o evangelho que não é o de Cristo, você está aceitando o evangelho de um outro Deus. Então, você está maculando o seu relacionamento, o seu matrimônio com o Senhor. Por quê? Porque você tem um amante agora. Você não tem somente Cristo como seu Senhor. Você tem Cristo e esse outro personagem que estão vindo pregar a você, né?
O que também a gente lembra o seguinte, né? Esse povo, eles criam num Cristo que Paulo pregava, depois vinha outro cara e falava sobre um outro Jesus, um outro Cristo, e eles também criam. E aí nos remete àquela passagem de 1 Reis 18, 21, né? Que diz assim, olha, Elias diz ao povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Né? Não é diferente dos dias de hoje, né? A gente segue o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nos apresentam algo que os nossos olhos cobiçam ou algo que o nosso coração deseja, nós mudamos de Cristo e vamos para esse outro evangelho, talvez de mais facilidade, talvez só de bondade, de vitórias, né? A gente é assim. Nós somos dessa forma. Então, não é muito diferente dos dias de hoje, né? A gente prega um evangelho de cruz, mas se alguém chega com o evangelho cor-de-rosa, de flores, nós aceitamos esse evangelho cor-de-rosa e de flores e abandonamos o evangelho de cruz que nós seguimos. Continuando então, o versículo 5, né? Paulo, mais uma vez, ele é irônico, né? Porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, né? Fica mais claro esse tom de ironia de Paulo quando nós lemos na versão NVI e NVT, né? Porque a nomenclatura que dá a esses tais apóstolos são super apóstolos, né? E esses super apóstolos provavelmente eram judeus convertidos ao cristianismo, que nós vamos ver ali no versículo 22. No versículo 22 vai ficar mais claro para vocês que esses super apóstolos eram judeus convertidos ao cristianismo. Né? Homens insensatos, arrogantes e como já vimos ali no capítulo 10, no versículo 12, você vai perceber que esses tais super apóstolos, eram homens arrogantes, soberbos, eles entendiam que eles tinham um conhecimento maior do que outros, né? Contestavam Paulo desde o começo dessa carta, é uma defesa de Paulo, né, a respeito do seu apostolado, a respeito da sua postura. Então eram esses judeus cristãos, como nós veremos posteriormente aqui nesse mesmo capítulo. O versículo 6 diz o seguinte: embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Paulo dizendo que ele poderia não ser um orador eloquente, não ter técnicas de retóricas profissionais, mas tinha o conhecimento e os coríntios sabiam muito bem, né? Ele podia não falar bem, podia ter dificuldades até mesmo de se expressar em público, né? O que eu acredito que não seja isso. Mas ele poderia ter esses problemas, mas ele tinha o conhecimento. A grande situação dentro da cidade de Corinto é que Corinto era uma região da Grécia, o sul da Grécia, a região da Acaia. E a Grécia, mesmo antes de Cristo, já havia desenvolvido uma filosofia, já havia desenvolvido um certo questionamento, um certo ceticismo. Então, a retórica, a eloquência, a oratória era de suma importância para esse pessoal. Então, quando Paulo vem, talvez, ali, falando de uma forma mais simples, né, não tão eloquente assim, as pessoas talvez poderiam duvidar da sua capacidade, mas o conhecimento ele tinha, ele podia não saber se expressar de uma forma mais rebuscada, assim, né? Mas ele sabia se expressar, ele tinha um conhecimento para aquilo, para falar. O versículo 7, né? Paulo ele não pedia oferta, né? Ele diz o seguinte, novamente é uma forma irônica que Paulo está colocando aqui nesse versículo, né? Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Paulo está dizendo o seguinte, será que eu cometi o pecado de viver assim na simplicidade, né? Deveria então ter cobrado de vocês para eu pregar o evangelho a vocês? Será que eu fiz errado isso, né? Já que eu anunciei para vocês o evangelho de Cristo sem cobrar nada, será que eu errei em fazer isso? Né? Paulo está sendo irônico novamente, né? Paulo ele não pedia oferta, a gente vai perceber aqui no decorrer da carta que ele não pedia oferta na região da Acaia, ele não pedia oferta em Corinto. Na verdade, ele era sustentado, né? Ele era sustentado por outras igrejas, né? E mais pra frente você vai ver porque ele era sustentado até por uma igreja mais pobre, que eram as igrejas da Macedônia, né? Então, o que ele fazia? Ele evitava pedir dinheiro para que o evangelho não fosse impedido naquele lugar. Você vai ver isso em 1 Coríntios 9:12, né? Ele evitava falar
de dinheiro, de oferta para sustento dele, porque senão as pessoas iriam estar interessadas, iriam achar que ele estava interessado era no dinheiro, ele queria vida fácil, vamos colocar dessa forma, né? E não é essa a verdade, como nós veremos aí nos versículos seguintes, né? O trabalho... E outra coisa, Paulo não era somente sustentado pelas igrejas, mas ele tinha um trabalho. Em Atos 18:3, né, vai falar que Paulo fazia tendas. Então é provável que também que Paulo ele trabalhava, né? Ele trabalhava para seu próprio sustento, né? E esse trabalho de fazer tendas era um trabalho considerado inferior, de uma classe inferior. E talvez aqui também seja um outro problema para que o evangelho que Paulo pregava alcançasse aquele povo. Por quê? Porque ele era um homem simples que fazia tendas e que pregava o evangelho, e não tinha oratória, não tinha eloquência, não tinha retórica. Então fica uma questão assim, nada contra, eu não estou aqui inferiorizando ninguém, mas é como se fosse uma pessoa, um lavrador, uma pessoa que trabalha na roça e viesse querer ensinar pessoas que são formadas em direito, quisesse ensinar médicos, quisesse ensinar professores de filosofia, quisesse, entendeu? Essa é a ideia, né? O trabalho de Paulo era de uma classe inferior, então talvez isso também fosse um empecilho. Talvez por isso que o pessoal questionava o posicionamento de Paulo, de não receber nada tal, e falar gratuitamente, né? E aqui ficam dois pontos. Um ponto é que Paulo não queria ser comparado, né? Nós vamos ver isso, que ele não queria ser comparado com aquele pessoal, né? Por isso que ele não queria receber dinheiro. E o outro ponto que fica é a respeito da visão das pessoas com ele. Se ele está falando isso gratuitamente, é porque talvez a sua verdade não seja tão verdade assim. Se ele quer que você, se ele não pede dinheiro para que você o convença ou explique para você a verdade que ele acredita, talvez a verdade dele não seja tão verdade assim, ou provavelmente é uma mentira, ou ele é muito ruim no falar dele, então é por isso que ele não pede dinheiro, né? São esses dois pontos, né? Por não cobrar, consideram que sua verdade não seja boa, seus argumentos sejam ruins. É isso que eu anotei aqui. E outra que ele não queria ser realmente comparado com aquele povo. Esse é o versículo 7. O versículo 8 e o versículo 9, né? Como dito anteriormente, Paulo recebeu ofertas de outras igrejas, né? O que vai dizer aí no versículo 8 e no versículo 9. E para seu sustento, e até mesmo da Macedônia, que é a região do norte da Grécia, uma região considerada mais pobre que a região da Caia, que é a igreja de Corinto, né? E eles ainda assim sustentavam Paulo, né? Ajudavam no sustento de Paulo. E você vai perceber que mesmo na dificuldade, na privação, Paulo, ele não ousou pedir dinheiro àquele povo, né? Ele não ousou pedir dinheiro àquele povo. E aí nos próximos versículos você vai entender o porquê também que ele não pediu, né? Além de não ser empecilho ao evangelho, né, para que as pessoas não julgassem que ele estava atrás de vida fácil ou dinheiro. O versículo 10 diz o seguinte: a verdade de Cristo está em mim, por isto não será tirada a glória nas regiões da Caia. Paulo ele tinha orgulho de pregar na região da Caia gratuitamente. Você vai também encontrar isso em 1 Coríntios 9:15. E ele diz assim, olha, Cristo está em mim. Ele, sabendo que Cristo está nele, ele queria pregar a verdade. E ele entendia, assim como todo e qualquer cristão entende, que o sustento vem do Senhor. Você pode ter um emprego, seu patrão pode te pagar, mas você tem que ter essa convicção de que se você tem emprego, foi Deus que te deu. Se você tem um salário, é o Senhor que te dá. E não o seu chefe. Mas se entendemos que Deus é soberano, em todas as coisas ele é soberano, então ele é soberano sobre até mesmo a nossa situação financeira. É ele que nos sustenta, e Paulo tinha essa convicção no coração dele. O sustento vinha de Deus. O versículo 11, ele só está dizendo, o que eu faço para vocês, eu faço por amor. Deus sabe que eu faço por amor. O versículo 12 e versículo 13, como eu já falei ali no versículo 7, né, o intuito de Paulo de não receber, então, essas ofertas, era evitar comparações com os falsos profetas, né? Para que eles não se considerassem iguais a ele. Paulo recebe igual a nós para pregar, para convencê-los da fé dele. Então ele é igual a gente, né? Então ele não queria ser comparado, não queria que fossem colocados em pé de igualdade, Paulo pregando e esses falsos apóstolos, esses super apóstolos pregando, né?
E aqui há uma acusação de Paulo a respeito desses homens, né? Ele diz aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, que eles eram obreiros fraudulentos. Essa é a acusação de Paulo. Esses caras são os mentirosos, esses caras são os falsos. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 13. E por isso ele não recebia dinheiro, porque ele não queria ser comparado a esse pessoal. Ele queria evitar essa comparação, queria evitar que esses falsos apóstolos falassem: olha, nós somos igual Paulo, nós viemos aqui para falar do Evangelho de Cristo, supostamente o Evangelho de Cristo, e recebemos igual ele também. Então vocês podem nos pagar, levanta uma oferta então para a gente. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 12 e no versículo 13. No 14 e no 15, continua então a sua acusação, né? Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, portanto seus ministros, os ministros de Satanás, também podem se transformar em ministros de justiça e enganar outras pessoas. A acusação de Paulo aqui é tão profunda que ele acusa esses super apóstolos, essas pessoas que estavam invadindo a igreja de Corinto, de enviados de Satanás. É isso que Paulo fala a respeito desses super apóstolos. Continuando então agora o versículo 16, né? Paulo repete praticamente o versículo 1, do versículo 16 até o versículo 19, vocês vão perceber ali que mais uma vez é uma forma irônica de Paulo conversar com aquele pessoal, de escrever para aquele pessoal, né? Ele está mais ou menos repetindo o versículo 1, mas é como se ele dissesse assim: olha, não me considerem insensato, mas se vocês me considerarem insensatos, me tolerem, assim como vocês toleram os insensatos, é o que vai dizer no versículo 19. Para que eu possa então me gloriar, contar quem sou, o que eu fiz por Cristo. Né? Lembrando que Paulo está dizendo assim: ó, o que eu estou falando é de mim, não do Senhor. Né? Visto que não adianta você se considerar aprovado se o Senhor não te aprovar. Né? Isso que ele diz ali no versículo 18 do capítulo anterior, né? Ele diz o seguinte no versículo 18: porque não é aprovado que a si mesmo se louve, e sim aquele a quem o Senhor louve. Então não adianta ele se sentir aprovado ou dizer que ele é o bom o suficiente se o Senhor não aprovar ele, se o Senhor não louvar ele. Então é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, ó, nesse 16, 17, 18, 19. Olha, eu estou sendo insensato, então me tolerem como insensato e ouçam o que eu tenho para dizer, já que vocês toleram tantos homens insensatos falando para vocês, então me ouçam também, né? Tenham paciência comigo, assim como você tem paciência com esse pessoal. E muito mais do que paciência, vocês toleram eles de bom grado, vocês suportam esses homens, recebem de boa mente, é o que diz ali no versículo 4, né? Então, já que vocês toleram e suportam esses homens, também me tolerem a minha insensatez, né? Lembrando que eu não estou dizendo do Senhor, isso não são palavras do Senhor, mas são de mim mesmo, essas palavras são minhas. O versículo 20... vai falar o que aquele povo fazia, aqueles super apóstolos faziam com aquele pessoal, né? Ele diz o seguinte: tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Então esses falsos apóstolos, ou super apóstolos, como dizia Paulo, dominavam sobre o povo. Eles dominavam, né? Dominavam sobre o povo, exploravam o povo financeiramente. Essa quem vos devore, em outras versões está quem vos explore. Então eu acredito que esse explorar, seja na questão financeira, seja se aproveitar das pessoas, do alimento das pessoas, da moradia das pessoas, né? Então é uma exploração financeira. E homens que se exaltavam, não? Então que se consideravam superiores, uma casta superior, e mais do que isso, né? Os feriam na face, até batiam neles, né? Então assim, percebam, trazendo para os dias de hoje, que há uma semelhança nisso, né? Pastores, ou líderes, ou, sei lá, apóstolos, ou quem for, profetas, homens que dominam sobre as pessoas, né? Trazendo para os dias de hoje, esse versículo 20, você vai enxergar claramente os dias de hoje. Homens que dominam sobre outros. Olha, se você sair da minha igreja, você vai ser amaldiçoado, porque aqui sim é a verdade. Sabe, esse tipo de situação. Né? Essa igreja aqui que está correta, se você sair, você não vai sair abençoado. Aqui você
toma cuidado com o Senhor pesar a mão sobre você se você sair dessa igreja. Então, isso é um certo domínio sobre as pessoas, né? Esse é um ponto, né? Explora o povo financeiramente. Quanto pastores, líderes e tantos profetas itinerantes aí que chegam nas igrejas e arrecadam dízimo, e oferta, e primícia, e recebe carro, e recebe relógio, e o cara dá roupa do corpo, e o cara dá celular. Gente, é a mesma coisa que acontecia lá na cidade de Corinto, acontece nos dias de hoje. Pessoas que exploram, esses homens, esses falsos ou esses super apóstolos, que exploram o povo, né? Comem da gordura, utilizam a lã, matam o cevado, mas não pastoreiam as ovelhas, né? Um outro ponto é essa questão do se exaltar, né? Nós vivemos numa igreja que a cultura da honra superou qualquer ensinamento bíblico, né? Porque hoje você não pode nem questionar a fala de um pastor ou de um líder, você não pode nem duvidar ou chegar e perguntar, pastor, não entendi o que você quis dizer, você quis dizer isso, quis dizer aquilo. Hoje pastores falando é como se fosse a palavra de Deus, né? É lei, é santa, é sagrada, mais do que mesmo a própria Bíblia. Então, assim, a pessoa e esses homens que se exaltam, eles querem honra, querem ser honrados, eles querem posições, vai comer, tem que ser ele o primeiro, as pessoas têm que servir eles, né? As pessoas têm que servir esses pastores, esses líderes, não esses pastores e líderes servirem o povo, é o contrário. Então, eles querem exaltação, eles querem glória. E o último ponto que Paulo coloca aqui é que vos esbofeteia no rosto. Talvez hoje não há essa questão de bater, de espancar, né, ou bater na cara como uma forma de humilhação, mas há uma questão de humilhação através das palavras, através não uma forma física de se esbofetear, mas uma forma psicológica, né? Ficam colocando medo, peso sobre as pessoas, né? Ficam esbofeteando dessa forma, psicologicamente, as pessoas, né? Então, e o povo tolera tudo isso, e as pessoas toleram tudo isso, tem medo, fica com medo, não vou questionar, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor, e ficam utilizando esses textos talvez fora de contextos, e para se defender, né? Para se esconder através da palavra, utilizando a palavra como forma de se esconder, ou então pastores que pecam e se utilizam de Davi, ou pastores que pecam na área sexual, falam, não, mas Davi teve tantas mulheres, Salomão teve tantas mulheres, e ficam se utilizando de homens da Bíblia que erraram para se esconder, né? Para cobertar seus próprios erros. No entanto, quando o outro erra, lenha nesse outro, né? Esse outro tá em pecado, esse cara tem que morrer, ou esse cara... Então, assim, nós temos que tomar cuidado. Esse versículo 20 é uma clara expressão daquilo que acontece nos dias de hoje nas igrejas do mundo. Não vou falar do Brasil ou tal denominação, mas nas igrejas em geral. Amém? Vamos lá para o versículo 21, né? Versículo 21, outra vez, eu entendo uma forma irônica de Paulo escrever aquele pessoal. Ele diz assim, ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Né? No capítulo anterior, no capítulo 10, no versículo 1 e no versículo 10, você vai perceber que Paulo está respondendo às pessoas que chamavam ele de fraco. Né? Paulo pode ser forte na escrita, ali escrevendo longe de vocês, mas quando está aqui é um fraco, né? Ele não tem coragem de falar cara a cara. Então aqui Paulo está dizendo assim, olha, a gente que é fraco, a gente foi tão fraco mesmo, que a gente não conseguiu maltratar vocês dessa forma com que esses super apóstolos maltratam vocês, como esses tais apóstolos maltratam vocês. Nós somos tão fracos que nós não conseguimos fazer o que esses caras fazem com vocês. É isso que ele diz ali no 21, no versículo 21. No versículo 22... aqui você vai perceber mais claramente aquilo que a gente havia dito anteriormente, né? Que aqueles apóstolos, ou superapóstolos eram judeus. Aqui você vai ver claramente que eles eram judeus, né? Porque eram pessoas que diziam, não, nós somos hebreus. Então Paulo está dizendo, eu também sou hebreu. Não, nós somos israelitas. E Paulo está dizendo, eu também sou israelita. Nós somos da descendência de Abraão. Paulo está dizendo, eu também sou da descendência de Abraão. Então você vai perceber aqui um pouco mais claro
que Paulo ele demonstra também seus requisitos, né? Assim como ele diz ali em Filipenses, eu acredito que seja no mesmo intuito de se defender, Filipenses capítulo 3, do 4 ao 6, né? Filipenses diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo ele tem seus requisitos para se considerar um apóstolo, mesmo que ele diz que tudo isso ele considera como esterco, né? É o que ele diz ali depois em Filipenses, na continuação, ele vai dizer que mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo, né? Ele considera tudo isso como esterco, como merda diante daquilo que o Senhor se apresenta a ele, né? Daquilo que o Senhor apresentou a ele. Então, por mais que Paulo tivesse todos esses requisitos, como esses super apóstolos também tinham, Paulo considera como perda, e esses homens colocam como se fosse uma casta superior em relação às outras pessoas. O versículo 23 até o 27, Paulo começa a retratar as situações que ele enfrentou, né? Que ele viveu por amor a Cristo, o sofrimento que ele passou por causa do amor ao Evangelho, por causa do amor às pessoas, tudo que ele viveu durante toda a sua caminhada até aqui, até o presente momento ali, por amor ao Senhor, por amor ao Cristo, por amor a Cristo. Eles se dizem, o que ele diz ali no 23, são ministros de Cristo? Aí ele diz, olha, tô falando fora de mim, né? Tô sendo insensato novamente. Eu sou muito mais do que eles. Muito mais em açoites, muito mais em prisões. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu tô sendo insensato novamente, mas se eles consideram servos de Cristo, eu sou muito mais do que eles, porque eu passei muito mais coisas do que eles para apresentar o Evangelho de Cristo. Né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 23 até o versículo 27, né? E aqui é um ponto importante que a gente precisa destacar, né? Paulo, quando ele está falando daquilo que ele viveu, contando as suas glórias, vamos colocar entre aspas glórias, ele não conta das suas vitórias, mas Paulo conta das suas mazelas, das suas dificuldades. Ele não fala de quantos lugares ele esteve pregando o evangelho, ele não fala em quantas nações ele foi, em quantas línguas ele pregou o evangelho, ele não fala quantas pessoas aceitaram Jesus Cristo através da vida dele, ele não conta quantas pessoas foram curadas através da vida de Paulo. Paulo não fala quantas igrejas ele estabeleceu em todo o norte do mar Mediterrâneo, né? Paulo não está contando isso. Quando ele conta das suas supostas glórias, ele conta de situações de derrotas, ele conta de situações que ele viveu, das dificuldades, dos problemas, das fraquezas que ele enfrentou, né? E Atos, se você for ler Atos ali, vai abranger algumas situações, né? Porque, se eu não me engano, a partir de Atos 20, acho que é Atos 20, aquelas situações que ele descreve já são outras situações, não são essas que Paulo está falando. Tem essas que Paulo está falando e mais aquelas de Atos 20 e diante. Então, Paulo, ao invés de falar a respeito de para quantas pessoas ele pregou, quantas pessoas foram curadas através da vida dele, quantas igrejas ele implantou, quantos líderes ele levantou, quantos países ele foi, quantas nações ele alcançou, não, Paulo vai contando das dificuldades, problemas. Passei fome, passei nudez, e ele então quer dizer que ele conta muito mais a derrota do que as próprias glórias. Prestem atenção a respeito disso, né? E Paulo vai dizer o porquê ali na frente. Mas quando Paulo vai contestar e se gloriar insensatamente, sendo insensato, ele conta das suas derrotas, dos seus problemas e dificuldades enfrentados por todo o caminho em que ele pregava o Evangelho de Cristo. É engraçado demais quando nós percebemos isso na carta de Paulo, né? Ele contando dessas situações de fome, de nudez, de perseguição, de traição, de naufrágio, né? Meus queridos, por que Paulo faz isso? Porque no reino de Deus, os sentidos se alteram, né? Tem um cara que fala assim que as cores mudam. As cores não têm os mesmos nomes quando nós estamos no reino de Deus. Por quê? Porque o maior ele deve ser o menor, né? Aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado.
é o contrário, o primeiro deve ser o último. No reino de Deus, o mestre lava os pés dos discípulos. No reino de Deus, abençoado não é aquele que recebe. Aquele que recebe não é abençoado, mas abençoado é aquele que doa, né? É muito melhor dar do que receber. No reino de Deus é dessa forma. É dessa forma. Você morre para viver. E se você encontrar, não perder a sua vida, você morre, vai para o inferno. Então, assim, aquele que perder a vida por amor de Cristo, acha lá, mas aquele que não perder, aquele que encontrar a sua vida nessa terra, vai perder a sua vida eterna. Então, o reino de Deus, ele inverte o sentido das palavras. Então, por isso que Paulo, ao contar as suas glórias, ele conta as suas dificuldades, tudo aquilo que ele enfrentou por amor ao Senhor, né? No 28 do 29, além do sofrimento físico que ele vai descrevendo aqui, que uma parte você vai encontrar aqui no livro de Atos, como eu disse, Paulo ele também experimenta o sofrimento emocional, aquela dor interior, né? Ele diz assim, que quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, ou quem se escandaliza, que eu não me inflame. O que nos lembra, né, que nós somos um só corpo. Então, quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente, né? E também nos leva em Romanos 12:15, né? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, Paulo está dizendo assim, qualquer igreja que sofrer, né? Qualquer igreja que se enfraquecer, eu também vou me enfraquecer, porque eu sou parte do mesmo corpo. Ou qualquer pessoa que for escandalizada dentro da igreja, eu também serei escandalizado, vou ficar com muita raiva, porque é parte de mim que está sendo escandalizado. Então é isso que Paulo está querendo dizer, nós somos um só corpo, né? E temos que chorar com os que choram. No versículo 30, aí você vai entender por que Paulo conta as mazelas e as dificuldades. Ele diz o seguinte, olha, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E por que Paulo está dizendo isso? Ele vai continuar no capítulo 12 a falar sobre as fraquezas, sobre gloriar-se nas fraquezas. Você vai perceber isso no versículo 9 e no versículo 10. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quanto mais fraco Paulo é, mais o poder de Deus vai se aperfeiçoar na vida dele. E ele diz o seguinte, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando ele está nessa fraqueza, a força dele vem do Senhor. Ele não tá se agarrando às suas próprias condições, ao seu próprio entendimento, ao seu próprio conhecimento, mas ele se agarra naquilo que Deus tem para ele, porque ele já não tem mais no que se agarrar nele mesmo, né? A vida dele não vale nada se não for para viver para Cristo. Então é por isso que Paulo se gloria nas fraquezas, porque é na fraqueza que opera o poder de Deus. Quando então somos fracos, então entendemos que somos fortes. Né? Então, por isso que Paulo ele se gloria nas fraquezas, por isso que ele, ao contar ou ser insensato, entre aspas, aqui com o povo de Corinto, ele conta das dificuldades. Né? E o versículo 31, você vai perceber que a consciência de Paulo ela é limpa. Né? Em 1 Timóteo 1, se eu não me engano, versículo 20, ali, 19, 20, não vou lembrar certinho, mas ele fala sobre Alexandre e Himeneu, né? Que eles não mantiveram a consciência limpa e naufragaram na fé. Então, assim, a consciência tranquila, a consciência em paz é de extrema importância para aqueles que são cristãos. Porque por mais que te acusem de algo, por mais que falem algo a seu respeito, se você tiver a sua consciência limpa, a sua consciência tranquila, a sua consciência em Deus, nada vai te abalar, nada vai te afetar. Né? Você pode, sim, sofrer fisicamente, e pode até mesmo sofrer interiormente. Porém, você não vai ser abalado, desolado, você vai entender que você não está só. Então, Paulo tinha consciência limpa, né? Ele diz assim, ó, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto, sabe que eu não estou mentindo a respeito dessas coisas, eu tenho a consciência limpa quanto a isso, é isso que ele está dizendo no versículo 31. Versículo 32, 33 é mais uma experiência de sofrimento que Paulo enfrenta, né, de sofrimento e perseguição, e essa está descrita em Atos 9, do 20 ao 25, você lê Atos 9, do 20 ao 25, você vai perceber essa passagem aqui que ele está falando, que ele desceu dentro de um cesto por uma janela, muralha abaixo. É isso que está dizendo esse capítulo 11 de 2 Coríntios.
Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você, que você possa ter entendido, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, né? E qualquer coisa, nós estamos à disposição. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.